Então vamos lá, pessoal. Boa tarde para vocês, bom dia, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo essa aula. E vamos lá. Vamos começar o primeiro grupo orgânico. Orgânico não. Espera um pouco. Inorgânico. Olha só. Ficando louco. O primeiro grupo inorgânico são os ácidos, tá bom? Então vamos lá. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho da nossa última aula. Então vamos lá. Então, quando a gente fala de aspectos gerais de condutividade elétrica de compostos inorgânicos, como você está vendo aqui, né? Nós temos compostos, eu vou dividir em compostos iônicos, que no estado sólido não conduzem corrente elétrica. No estado líquido, fundido, sim, vão conduzir. No estado gasoso, não. E na solução aquosa, certamente. Os compostos moleculares, como ácidos e amônia, e a gente vai começar a ver os ácidos aqui agora, eles no estado sólido não conduzem, no estado líquido também não, no estado gasoso não, mas em solução aquosa sim. Veja que aqui, ó, você, entre a primeira e a segunda linha, a gente já está estabelecendo um padrão de propriedade fisicoquímica, que eu falei para vocês que o experimento de Arrhenius foi importante, inclusive, para isso, né? E isso vai estar associado com diversas características que a gente conhece dos grupos de compostos que a gente está prestes a estudar. A maioria dos compostos moleculares em água, então, lembrando-se, solução aquosa não conduzem. Então, molecular e também no sólido, no líquido gasoso também não, tá? Agora, o iônico em água vai conduzir porque a água vai ser o responsável pelo processo de dissociação iônica, quebra do retículo. O molecular, se ele conduzir corrente elétrica em solução aquosa, é porque o ácido e o NH3 estão reagindo com a água. No caso, o ácido vai sofrer um processo de ionização e a gente vai começar a ver agora, tá? Então, segundo a teoria de Arrhenius, em que a água é um solvente fundamental para a gente, os ácidos são substâncias que em água, né, vão sofrer ionização produzindo um único cátion, o H3O+, que é o hidrônio, tá? Muito bom. Então, daí você tem duas teorias alternativas, né, que você vai explorar e a gente vai explorar melhor nas próximas aulas. Mas já vou falar. Segundo Bronsted e Lowry, né, a substância doadora de H+, vai ser classificado como um ácido. Segundo Lewis, uma substância receptora de um parzinho eletrônico, que é o que a gente chama de reagente eletrófilo, né, é um ácido. É um ácido que a gente chama de ácido de Lewis. Ok? Então, vamos pensar em Arrhenius primeiro. Então, em Arrhenius, o que vai acontecer? O HCl entra em contato com a água, né? Aí, o que vai acontecer? Né? A água vai quebrar a ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro, só que o cloro é mais eletronegativo. O cloro, né, vai ficar com o elétron do hidrogênio, vai formar o Cl-, aqui, ok? E o hidrogênio vai se combinar com a água, o H+, aqui vai se combinar com a água, numa ligação covalente coordenada ou dativa, formando esse hidrônio H3O+. Que, de forma simplificada, para falar que houve formação de íons no sistema, a gente representa o H3O+, por H+. Presta atenção no meu cursor aqui, ó. Certo? E a gente omite a água do processo de reação química aqui. HCl, H+, de um lado, Cl-. Isso daí parece uma dissociação iônica, mas não é. Tem que lembrar que esse é um processo de ionização, tem uma reação química com a água por trás aí. Ok? Muito bem. Então, existem agrupamentos diferentes de ácidos que a gente vai classificar. Então, na prática, né, a gente tem que o ácido ele tem uma fórmula H alguma coisa. Hidrogênio ligado com ametal, né? Então, vamos lá. Existe um primeiro tipo de hidrogênio ligado com ametal quando nesse ametal, o grupo de ametais não tem oxigênio. A gente chama de hidrácido. Então, são ácidos sem oxigênio na fórmula molecular, como o HCl.
que a gente sabe o nome desde que a gente começou a aprender química. HCl é o ácido o quê? Clorídrico. Ok? Muito bem. Ou seja, hidrácidos, que é o hidrogênio mais um ametal, um grupamento de ametais que não tem oxigênio, vão ter terminação hídrico. Então, o HF, tenta aí, se você quiser, você pausa o vídeo, é o ácido fluorídrico, ó, terminação hídrico. O HBr é o ácido bromídrico. O HI, ácido, esse é mais difícil de falar, ácido iodídrico, né? O HCN é o ácido, esse é o cianídrico. Decora esse, é importante, tá? Decora os outros também. Mas todos os outros são da família 7A, então é mais fácil de lembrar. O cloro, flúor, bromo e iodo. E o H2S é o ácido, por favor, não vá falar enxofídrico, é o ácido sulfídrico, certo? Muito bem, então esses são os hidrácidos, tá? Então, de maneira geral, como eu falei, se é um hidrácido HXA, né, X hidrogênios, um ametal, ou grupamento de ametais, que não tem oxigênio, tem que ter terminação hídrico aqui. Essa é a regra de nomenclatura. Por outro lado, você tem os oxiácidos. Os oxiácidos são esses ácidos que têm essa forma molecular. O hidrogênio sempre presente, obrigatório. Por isso que eu falo, lembrar de ácido é lembrar de HXA. Agora, só que eu vou estender um pouquinho mais. O A vai ter um elemento químico central, e só que tem que ter oxigênio. São os oxiácidos, né? Aqui a regra de nomenclatura vai ser mais complicada, vai depender da família do elemento químico que está aqui no meio, né? Mas a estrutura geral que a gente tem aqui é a seguinte, né? A gente tem um prefixo, o nome do elemento químico E, diferenciador aqui na sua estrutura, e o sufixo aqui, que vai mudar, tá? Então, prefixo e sufixo podem mudar. Como é que a gente lembra isso daqui, né? A gente tem uma regra para a família 7A, que é a regra que eu chamo de central. É a regra que nos impulsiona a saber das outras, né? Então, o que eu faço? Né? A gente já viu NOx, a gente tem uma videoaula de NOx, você esqueceu, dá uma olhada nela, tá? Então, quando o elemento químico central da família 7A, se ele for da 7F e tiver NOx 7, significa que o nome do ácido vai começar com per, prefixo per, o nome do elemento químico aqui, ico no final, certo? Se o NOx do cara da família 7A que estiver lá presente, né, for mais 5, eu tiro o per e ele fica ico. Se for mais 3, o ico vai para oso. Se for mais 1, vai ser hiposo. Então, basicamente é o seguinte, tá? Vamos usar o exemplo. Se você pega aqui, ó, aqui os exemplos aqui do lado. Menos 2 vezes 4, menos 2 é o NOx do oxigênio. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Com mais 1 dá menos 7. Portanto, o cloro tem que ter NOx mais 7. Repara que mais 7 é exatamente o NOx da família a qual pertence o cloro. Mais 7, 7. Logo, esse cara vai ter que ter... Ele vai ser um ácido perico. No caso, como é o cloro, ele vai ser o perclórico. Certo? O que vai mudar basicamente o NOx do elemento químico central? É a quantidade de oxigênios. Repara, ó, se eu tirar um oxigênio, faço a continha. Vai ser menos 2 vezes 3, menos 6. O hidrogênio é mais 1, vai ser menos 5. Então o cloro, para anular esse menos 5, tem que ser mais 5. E como ele está com 2 unidades abaixo do topo, que é o perico, eu tenho que tirar o per e só fica o ícone no final. Clórico, ó. Compara com a regra aqui do lado. Tirei mais um oxigênio. Claro, se eu tiro um oxigênio, eu levo 2 cargas negativas embora. Para manter a neutralidade da molécula, o cloro, que em cima era mais 5 do clórico, agora ele tem que ser mais 3. Então, ele é o cloroso. E por último, se eu tiro ainda um oxigênio, se o NOx do cara aqui de cima era mais 3, agora vou embora com o oxigênio, eu tenho que cair 2 unidades, ele vai ser mais 1. Então, é o hipocloroso. Certo? Essa é a regra central. Qual que é a diferença dessa regra para das outras famílias? Uma única diferença. Se na família 7A o topo começa com perico, ou seja, 7A, o NOx do elemento químico central é mais 7 para ele ser perico, né, como é o perclórico, tá? Nas outras famílias, se o NOx central for igual à família dele, eu vou começar com ico.
e não com perico. Então, se for 6A, 5A, 4A, 3A, você calculou o NOx do elemento químico central de igual à família que ele pertence, ele tem que ser o ICO. Se for 2 unidades menor em relação ao topo, ele vai ser o oso. E se for 4 unidades menor do que o NOx dele igual à família, ele vai ser o hiposo. Então, vamos lá. Você pega o H2SO4, vamos dar um exemplo aqui, ó, né? Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Com mais 2 aqui do hidrogênio, vai dar menos 6. Então, o enxofre é mais 6 aqui, para neutralizar todos os NOx. Muito bem, todas as cargas, por assim dizer, se você se assusta com o NOx. Agora, se você olhar na tabela periódica, o enxofre é da família 6A. Então, o NOx dele é igualzinho à família onde ele está. Então, esse cara, ele tem que terminar em ico, não em perico. Ele não tem que ser perico, ele tem que ser ico. Não esqueça disso. Né? As outras famílias não tem per. Então, ele é o ácido sulfúrico, ó, a terminação ico. Repara que a hora que eu tiro um oxigênio em relação a esse cara aqui, ó, o 4 vai para 3 aqui embaixo, H2SO3, né? Claro que a quantidade, se aqui ele é mais 6, aqui ele tem que ser mais 4. Ele está 2 unidades abaixo do topo, que é o mais 6. Então ele é oso, sulfuroso. E agora o resto você tenta aí, porque ó, repara, vamos fazer mais desse cara aqui, tá? Pra gente tentar entender bonitinho, pra gente ficar com a ideia bem clara. Então aqui vai ser menos 2 vezes 3, menos 6, com mais 1, mais 5, menos 5. Então o nitrogênio tem que ser mais 5. Mais 5 é igual à família dele. Então ele é o ácido nítrico. O de baixo, como perder um oxigênio, você já sabe que está 2 unidades abaixo, vai ser o nitroso, o HNO2. O H3PO4 vai ser o quê? Ó, menos 2 vezes 4, menos 8. Com mais 3, menos 5. Então o fósforo é mais 5, está na família. Então ele é ácido fosfórico. Aí vem, perdeu um oxigênio, caiu 2 unidades o NOx central. O NOx central agora está mais 13, então é o fosforoso. Agora perdeu 2 em relação ao ICO, ao H3PO2. O H3PO4 compara com o H3PO2, está com 2 oxigênios a menos. Então ele vai ser o ácido o quê? Hipofosforoso, tá 4, o NOx dele aqui central está 4 unidades menor, mais baixo do que o topo, né? E por último, vai ser o ácido carbônico, ok? Então, muito importante isso daí, regra fundamental, essencial aí pra gente, tá? Então, eu falo o seguinte, espero que você tenha entendido, tá? Tem outra dica que muitos outros lugares falam dessa dica, tá? Que é pegar todo esse conjunto de ácidos que eu passei aqui e decorar. É válido, eu acho que é bom, não é ruim não, tá? Entender isso, tá? E fazer essa decorada, porque esses ácidos que eu acabei de mostrar são os mais importantes, tá? Só que se cai um ácido que não tá nesse conjunto aí, o que a gente faz? A regra que eu acabei de passar, ela é muito bacana para lembrar isso, tá bom? Então, eu volto já já, hein? Pra gente continuar essa história.